Olá pessoal, vamos para o outro ponto que é a fonte de bancada, certo? Justamente a gente vai aprender a utilizar ou para que serve uma fonte de bancada, né? Então, geralmente nos cursos não se usa fonte de bancada. Os cursos que vocês veem por aí, a gente está fazendo um curso presencial com fonte de bancada. Justamente a gente vai gravar também. É chamada também ela de DC, fonte de alimentação DC, ajustável para e abastecimento. Fonte de alimentação de bancada ou simétrica DC pode ser utilizado para substituir a tensão da bateria ou do local que você encontra na fonte. Saber se o CI está com defeito ou não. Exemplo, eu tenho um CI que eu vi lá no. Antes desse CI, ele tem a alimentação dele VCC ou alimentação IN, entrada dele, ele tem 3.3 volts. Antes dele tem um indutor. Então nesse indutor eu sei que passa a tensão dos dois lados, é para ter essa tensão de 3.3 volts. Então eu vou jogar nesse indutor essa tensão de 3.3 volts para saber se o meu CI está queimado. Porque se eu jogar essa tensão e a minha amperagem, eu coloco na amperagem da minha fonte, e essa amperagem, você tem aqui a voltagem e a amperagem. E essa amperagem der alta, subir ou ficar oscilando, significa que esse CI está queimado. Porque o indutor não pode estar queimado, porque ele está passando as tensões para os dois lados. No caso de fonte de bancada, eu tenho aqui o seguinte: a mais alta, que é as tensões, aqui você vai ter a tensão DC dela, e aqui a amperagem. Aqui a parte mais alta e a parte mais baixa. A parte mais alta e a parte mais baixa. O que é isso? Aqui eu fico 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts, 7 volts e assim vai. Aqui do lado eu venho a parte menor. Se eu quero 1.7 volts, eu boto 1 volt aqui e 7 volts aqui, 7 milivolts aqui. Do mesmo jeito a amperagem para se ligar nela. Se liga-se o pino preto e o pino amarelo do multímetro, assim vai. Geralmente em celular a gente usa para carregar, para utilizar no local da bateria, né? Isto está sendo usado para traçar a linha de alimentação do circuito eletrônico. Fonte de alimentação linear ajustável é um equipamento de alta estabilidade e alta confiabilidade, baixo ruído e tensão de saída ou corrente que pode ser continuamente ajustada. E sua tensão constante e corrente pode fazer uma autoconversão. Esta fonte de alimentação universal pode ser usada em muitas áreas diferentes a partir do teste RD. Equipamentos para linhas de produção. Então essa fonte é essencial em uma bancada sua, certo? Tanto para saber se o componente encontra-se em curto, porque todo componente em curto, a amperagem fica altíssima. Ou seja, se eu quiser saber se o componente está em curto, é só colocar ela desligada. Esse componente tem que ter 3.3 volts aqui e aqui no lado, lógico que é o terra. Então coloquei o meu terra aqui, o 3.3 volts e a fonte ajustável, ela aumentar demais, então ela vai ter justamente o curto naquele local ali, ok? Vamos agora iniciar a parte de SMDs. Como vou testar os SMDs? Começando por resistores, que transforma a energia elétrica em energia térmica, que é a nossa última aula de celulares. Leia o valor indicado no código indicado nele ou no diagrama, se tiver o resistor aplicado a linha dele impresso, então ali você vai colocar da forma que eu falei, 103, 10 mais ou vezes 1230 vezes 1000. Então 10 vezes 1000 dá 10.000, ok? Então, diagrama esquemático se for, no caso, resistor de não ter nada impresso nele. O resistor é bom que sua resistência está perto do valor. Tolerância indicada deve ser considerado como leitura no ohmímetro, 10% para mais e 10% para menos. Enquanto nenhuma resistência na leitura em todas as configurações de escala sobre o ohmímetro, significa que o resistor está em aberto. Ou seja, pessoal,
Botem na cabeça de vocês, professor, eu não tenho um esquema, o celular, ele é um celular importado. É simples para você saber se o resistor está ruim ou não. Exemplo, um resistor ruim, a escala de x1, ele vai o ponteiro até zero. Ele encontra-se aberto. O resistor em curto, ele não sai do canto. Então tem que ter uma resistência. O resistor está aberto quando ele vai até o final, e o resistor está em curto quando ele não sai do canto. É simples você testar, saber se o resistor está bom ou não. Agora, para você testar ele, né, isso é para saber se ele está em curto ou ele está em aberto. Ou seja, a resistência zero, aqui ó, zero até o final, todas as configurações no MIDI significa que ele está aberto, né? Significa que o resistor é aberto. Enquanto a resistência da leitura, todas as configurações de escala sobre o MIDI significa que o resistor está aberto. Se o resistor não sair do canto, ele está em curto. E para saber a quantidade de ohms que ele tem, é somente no multímetro digital, na escala de ohms, e ele sabendo dele. Se ele é 103, eu vou lá na escala de 20K, ele vai ter que dar 10K ou menos 10% ou mais 10%. Se ele não tem o valor dele aqui, eu vejo somente no esquema elétrico. Verificação de capacitores. Capacitores de tanto ou outros, nós temos também a verificação da mesma forma. Vamos passar de forma bem certa para vocês. Na maioria dos casos, um capacitor ao falhar devido à deterioração do material dielétrico entre suas capacidades, que é o plate, pode ser curto-circuito nos terminais internos de fuga. Se um deles entrar em fuga, o terminal entra em curto-circuito, ou seja, é ele que está fazendo curto na placa completa, ou seja, na alimentação, na entrada, e justamente quando eu falei, ó, na entrada sempre tem os de tântalo e os SMD em outra parte, certo? Nas outras partes menores. Capacitor a curto, terminal de descarregá-lo antes para teste. Para testar um capacitor, definir o multímetro na escala de R10 ou na escala de 1K. Né? Conecte a ponta vermelha negativa no terminal do capacitor em sonda positiva para o terminal negativo, certo? Ou seja, a ponta vermelha no negativo, isso no de tântalo, que é capacitor polarizado. A ponta negativa no terminal positivo e a ponta positiva no terminal negativo. A ponta do multímetro vermelha no terminal positivo, tá certo? Isso do de tântalo. Uma boa identificação dos capacitores eletrolíticos mostra a agulha a metros se desviar em zero e se move em volta para a posição de resistência infinita. Ou seja, ele vai até lá, se move, ele não sai do canto. Ele não fica só no canto, perdão. Então, ele estando bom, o capacitor eletrolítico mostra alguns metros a se desviar da estação de zero. Isso capacitor de microfarads. A identificação do defeito do capacitor eletrolítico mostra um metro descansar em zero. Ou seja, o metro fica descansado aqui. Ele não tem carga nele. Não aparece carga nenhuma. Ele tem que ter uma carga entre eles, certo? Se ele descansar aqui, não sai do canto, significa que o capacitor está em curto. Em curto, certo? Ou seja, o capacitor, pessoal, tem que ter uma resistência. Tá bom? No caso do capacitor não polarizado, não existe polaridade, então para um lado e para o outro, se ele for até o final, ele está aberto. Se ele não sair do canto, ele está em curto. Os testes dos resistores. Como testar resistor? É simples. Nós temos o catodo, que é a parte... Qual é o catodo? A parte riscada. O multímetro na escala de resistência X1 ou X10. Conecte a ponta positiva no anodo e a ponta negativa no catodo. Conectar a sonda positiva para o catodo e a sonda negativa para o anodo do diodo. Ele estando bom, o primeiro procedimento aqui irá mostrar o medidor desviando um pouco ou não pode desviar de todos, só um pouquinho, não pode desviar de todos, ou seja, um no catodo e o outro no anodo, ele dá uma resistência mais ou menos,
E o outro lado, ele vai dar resistência por completo. Ou seja, no multímetro digital, de um lado do cátodo e o anodo dá infinito, que é esse lado aqui. E esse outro lado, que é o preto no cátodo e o vermelho no anodo, ele vai dar infinito, e do outro lado, o oposto, ele vai dar uma resistência, ou seja, uma resistência alta, e não a continuidade completa, dependendo da escala, né? De X1 ele já não dá resistência completa, ok? Agora nós vamos testar transistores. Transistores bipolares são geralmente check-out de um circuito por meio de um ohmímetro, quando é desejado para verificar a resistência de todo transistor emissor coletor NPN e PNP. Conecta a sonda positiva para o emissor. Antes, a gente tem que determinar se ele é PNP ou NPN. Para determinar o terminal correto dos transistores, defina o selector para o intervalo para X1, que é a escala de 10 ohms. Conecte a sonda positiva para o emissor e a sonda negativa na base. Sonda positiva no emissor, no caso o emissor é aqui e a base é aqui, o emissor e a base, no caso esse coletor em cima. Então, nós temos sonda positiva no emissor e sonda negativa na base. Observe o intercâmbio que a leitura de conexões da sonda dos terminais do transistor. Base dados de conclusão sua vai ser o seguinte: probe para base menos de 150 ohms. Transistor PNP é na base do emissor infinito, certo? Infinito, quando a gente fala infinito, um ponteiro não sai do resistência infinita, não sai daqui do canto. É como se eu não estivesse testando nada. Ou seja, esse para o PNP. NPN, eu conectando o meu preto na base e no meu emissor, o meu vermelho, vai dar mais ou menos 150 ohms de resistência. Nos PNPs, nós iremos não sair do infinito fazendo essa mesma medição, certo? A resistência entre a base do emissor, coletor e base, tanto para aplicação direta e reversa da sonda do ohmímetro infinito, a agulha do medidor não deve se desviar. Significa que o resistor está aberto. Transistor superaquecendo durante a oposição da operação normal significa que o transistor está em curto. Então verifiquem sempre isso. Ou você mede com multímetro analógico, ou você mede com multímetro digital, que é justamente o digital. Você coloca o pino vermelho aqui em cima, o pino preto nos dois terminais de lado. Se der infinito, aí você muda a ponta. Vermelho para cima e os pretos para baixo. Se continuar dando infinito, esse transistor está em curto, ok? Então é simples. A luz do diodo, no caso o diodo de luz, é só você como verificar ele. Definir os metros na escala de X1. A ponta positiva para o cátodo. Quem é o cátodo? A ponta que tem menor a parte marcada, que aqui no caso é esse aqui, no cátodo. E a sonda negativa para o anodo. E o LED irá acender. Se o LED ficar preso, significa que ele está queimado. Ou seja, na escala de X1, você medindo de um lado ou do outro dele, ele vai acender o LED. Se não acender, nem de um lado nem do outro, significa que o mesmo está queimado, é só trocar o mesmo. Bobina é X1, na escala de X1, e o ohms vai chegar a zero. Quantidade de resistência vai chegar a zero. Tem que chegar a zero. Tanto a bobina, o fusível, certo? Vai ter que chegar a zero. Agora, o CI, pessoal, é complicado porque o CI não existe teste fora nem na placa. Somente ela ligada. É difícil determinar como quando ele está com defeito, utilizando apenas um multímetro, equipamento mais avançado, como o fabricante usou durante suas produções. No entretanto, você pode determinar uma falha por parte de alguns chips com poucas experiências quando se trata de resolução de problemas.
Comparando dois mesmos componentes de um ao outro, como exemplo, se um chip suspeito está com defeito, então pode substituí-lo pelas fichas técnicas. Ou seja, não é difícil testar circuito integrado. Ele não pode ser testado justamente na placa. Não tem teste dele no multímetro. Muitos dos meus alunos já disseram, professor, mas não tem teste dele no multímetro. Não tem não, pessoal. Infelizmente, você tem que saber o que? Você tem que saber ler o esquema. Ao ler o esquema, você vai saber quem são as tensões de entrada e as tensões de saída. Somente isso. Sabendo as tensões de entrada e as tensões de saída, aí você vai ter um multímetro bom, um CI bom, ok? Mas veja só, eu tenho aqui um CI que não está funcionando de som. Primeira coisa, antes de eu saber se o CI está bom, eu vou testar os componentes que estão dos seus lados. Veja que tem vários capacitores. Capacitores de multímetro analógico, na escala de X1. Se ficar em infinito, ele está em curto. Se ficar em zero, ele está em aberto dos dois lados. Então, testo todos eles. Se tiver um capacitor ruim, troco e volta a funcionar. Indutores bipam dos dois lados na escala digital. E na escala de continuidade vai até o zero. Então, pessoal, esse aqui é o nosso curso que nós colocamos para vocês aqui de celular. Acompanha com o curso de SMD, né, que é testar componentes SMDs, que é esse teste que eu te falei aqui. Não que ele acompanhe com o curso. Esse é o curso junto com o acompanhamento do curso de esquemas. Também para vocês na nossa parte. Depois a gente vai fazer o curso avançado, que é o curso que a gente vai abrir o celular e falar para vocês tudo sobre o celular por dentro dele. É outro curso que a gente vai fazer, ok? Fique bom. Tenham uma boa tarde e fique com Deus.